A paz! Bom dia, meus amados. Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor. Como vocês estão? Então, vim aqui trazer mais um tema para vocês, para a gente aprender mais um pouquinho a palavra do nosso Pai amado, Senhor Jeová. E hoje o assunto é jejum. Cris, que jejum? Para que serve o jejum? Por que existe o jejum? A gente vai saber aqui um pouquinho sobre o jejum, né? Gente, jejuar é você não comer e nem beber por um certo período. E você está jejuando. Mas para que eu tenho que jejuar, Cris? Para que eu tenho que fazer isso? Tem N motivos, tem vários propósitos. Você pode jejuar em adoração a Deus, você pode jejuar para a libertação de alguém, de alguma causa, para expulsar demônios. Você pode jejuar para obter uma resposta, como fez Daniel. Daniel, ele jejuou 21 dias. O jejum de Daniel, ele foi aquele jejum parcial. Jejum parcial é quando você deixa de comer alguns alimentos. No caso de Daniel, vamos dar uma olhadinha lá. Daniel 10, 23. O que fala? Daniel. Não deixei marcado aqui, gente, hoje. Peraí. É importante fazer jejum, gente. O jejum também nos dá autocontrole. Ele nos ajuda a controlar os nossos impulsos, né? Porque a nossa carne, ela tende para um lado e o nosso espírito para outro. Então é muito importante, ó, Daniel, que Ezequiel. Daniel 10. Peguem a Bíblia de vocês, gente, vão acompanhando. Não importa se vocês têm uma Bíblia aí, não importa a Bíblia, se a Bíblia é de evangélico, se a Bíblia é de católico, se a Bíblia é de testemunho de Jeová, se é N denominação. Eu tenho aqui, ó, Bíblia de testemunho de Jeová, Bíblia aqui de evangelho, é tudo a mesma coisa. A mensagem final é a mesma coisa. Ó, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpra as 3 semanas. Então aqui o jejum de Daniel foi parcial, ele tirou a carne, tirou o vinho e tirou os manjares desejáveis para ele obter uma resposta, porque ele estava esperando a resposta de Deus e ele jejuou por 3 dias, por 3 semanas, né, que deu 21 dias, aguardando a resposta de Deus. Ele precisava de uma resposta de Deus, de uma estratégia para a guerra. Só que quando ele estava jejuando, Deus enviou a resposta por um anjo, só que o anjo da Pérsia, né, que é os demônios, que é os anjos caídos que se transformaram em demônios, foram atrapalhar a resposta de Daniel, né? Eles souberam que Daniel estava jejuando e sabia que essa resposta era muito importante para Daniel, então eles foram lá e travaram a briga entre o anjo de Deus, né, que foi designado a trazer a resposta de Daniel, e travaram essa batalha. E desde o primeiro dia que Daniel começou a orar, começou a jejuar, Deus já enviou a resposta para ele. Só que esse anjo do mal, esse anjo da Pérsia, atrapalhou, né? Eles entraram em conflito, em batalha, para que a resposta não chegasse a Daniel. Para vocês entenderem um pouquinho como que é, gente, o mundo espiritual. Mas existe o jejum total. O jejum total tá lá em Esté. Vamos dar uma olhadinha lá em Esté. Fala sobre o jejum total. Lá no capítulo 4, no versículo 16. Olha o que Esté fala. Esté foi uma mulher muito sábia, ela acabou se tornando, né, a rainha do rei Assuero, porque nessa época aí o rei Assuero, a rainha, né, Vaste, não quis se apresentar ao rei, então o rei
tirou ela do trono e pediu para procurar as moças mais belas, né, de toda aquela região. E a Esté era uma dessas moças, ela era judia, né, só que ela não revelou qual era o povo dela, né, por conta dos preconceitos que havia. Mas vamos ver lá o que Esté fez. Vá, capítulo 4, versículo 16. Vá, reúna todos os judeus que estão em Susa e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas criadas também jejuaremos, e eu me apresentarei ao rei, apesar disso ser contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei, porque nessa época não poderia se apresentar se o rei não chamasse. E o que aconteceu aqui no jejum de Esté? Tinha um homem chamado Ramá e ele fez um decreto para matar todos os judeus. Então o caso que Esté estava jejuando era um caso de extrema urgência, gente. Então por isso que foi um jejum radical. Eu não indico ninguém fazer esse jejum assim radical. A gente tem que ter uma convivência, tem que ter um preparo e também tem que ser um jejum que seja agradável a Deus. Não adianta você querer fazer algo que vai danificar o seu corpo, porque o seu corpo é templo de Deus. Então não adianta você fazer um jejum que você não aguente, que você não está preparado, que você não tem conhecimento, porque vai ser um jejum de tolo. Deus não recebe jejum de tolo, tá? Deus recebe jejum por uma boa causa. Deus recebe um jejum você estando preparado para isso e Deus ministrando no seu coração. Deus ministra no seu coração referente ao jejum. Então, no caso aqui de Estela, ficou 3 dias sem comer nem beber. Gente do céu, que emergência, né? Para uma emergência um jejum desse, né? Aguardando uma resposta, porque senão o povo dela, a nação dela, dos judeus, ia ser mortos, todo mundo ia ser mortos. Então ela jejuou para entrar na presença do rei sem ser chamada, porque aquele que entrasse na presença do rei sem ser chamada poderia ser morto. Por isso que ela fala aqui no final: irei ter com o rei, e se morrer, morrerei. Se o rei não levantasse um sinédrio, né, que era para ela poder vir até ele, ela poderia estar decretada a morte. Então, todo aquele sacrifício dela, né, e de todo o povo, porque todo o povo judeu jejuou por ela, para que Deus quebrantasse o coração do rei, para que Deus falasse ao coração do rei e que nada acontecesse a ela. Então, gente, esse é o jejum total. E tem o jejum comum, né? O jejum comum é aquele que a gente não bebe nada, não come nada, na verdade, e só água por determinada hora. Eu vou fazer um jejum para agradecer uma causa que Deus me atendeu. Eu vou fazer um jejum de 7, 8 horas, de 4 horas. Eu não vou comer nada, eu vou me abster do almoço, eu não vou almoçar, ou eu não vou jantar, ou eu não vou tomar o café da manhã por determinada hora, eu só vou tomar água. Então esse é o jejum normal, né? Foi o jejum que Jesus fez lá no deserto, nos 40 dias. Ele não comeu nada. Vamos ver lá o que ele falou. Tá lá em Mateus. Esse foi o jejum de Jesus Cristo, gente. Lá em Mateus 4:12. Então, vamos lá, gente. O jejum de Jesus fala lá em Mateus, capítulo 4, do 1 ao 2. Perdão, viu, gente? Eu falei 12. É capítulo do 1 ao 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Né? Então aqui está explicando que ele teve fome depois de 40 dias e 40 noites. Gente, olha aí como Jesus levou, né, a parte maior. O sacrifício maior foi de Jesus. Porque como que a gente vai passar 40 dias sem comer e sem beber? Né? Aqui Jesus passou sem comer, né? Não fala que ele não bebeu, fala que ele teve fome, não sede. Então a gente subentende que ele, né, estava bebendo água, mas não comeu 40 dias e 40 noites. E ele foi tentado. Então, gente, o jejum serve para N
N motivos, né? E a gente tem que jejuar sim, a gente tem que jejuar por nossas causas, a gente tem que jejuar em gratidão a Deus, né? As vitórias que Deus vem fazendo na nossa vida. Vamos dar uma olhadinha também sobre o jejum que fala lá em Atos. Atos, capítulo 13, versículo do 2 ao 3. Vamos ver. Capítulo 13, Atos 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a quem o tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então aqui é falando sobre Barnabé e Saulo, né, gente? Que Saulo era aquele que era Paulo, que ele perseguia o povo de Deus. E aí teve um dia que Jesus falou: como assim? Peraí. Jesus apareceu para ele, né? Onde num lugar, numa estrada, Jesus apareceu e na mesma hora ele caiu. Quando Jesus apareceu, ele caiu com o rosto em terra e ali ele ficou cego por 3 dias. E Jesus falou: Paulo, por que persegues a mim? E a partir daquele momento houve o convertimento de Paulo para Saulo. Mas vocês estão vendo aqui que, né? Saulo também jejuava. Também tem, eu não lembro, mas é em Mateus também, eu não estou lembrado do versículo, né? Que tem aonde os discípulos vão e falam, né? Jesus, a gente, né, expulsou demônios em seu nome, a gente curou, mas teve um enfermo lá que a gente não conseguiu expulsar demônio. Por quê? E Jesus falou: porque essa caça de demônio só sai com jejum e oração. Então, gente, o jejum e oração é muito forte. É uma forte arma que a gente tem para apagar todos os dados inflamáveis do maligno, toda a obra dele. Então, o jejum e oração é algo muito poderoso no mundo espiritual. Então é importante a gente jejuar, sim. É importante a gente também fazer um jejum conforme a vontade de Deus. Também não é só você parar de comer. Jejuar não é o que agrada a Deus, não é você parar de comer, não é você ter só abstinência disso. Apesar de também controlando sua carne, porque quando você jejua, a sua carne quer comer, a sua carne quer se alimentar, mas você está controlando ela, porque você fala: não, eu estou em jejum, eu estou em propósito. Então você acaba tendo autodomínio da sua carne também, né? Serve para se controlar. No jejum que fala que é para se controlar é lá em Coríntios. Vamos ver, 1 Coríntios. 1 Coríntios, do versículo 6, capítulo 6, versículo 12. 6, 12, fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquila tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, gente, vocês estão vendo aí que aqui em 1 Coríntios, né, nos mostra que os nossos corpos são membros de Cristo, né, fazem parte da igreja de Cristo. A gente tem que aprender a controlá-los, né, e o jejum nos ajuda nisso. Então, gente, é um pequeno relapso, né, sobre o jejum, que é importante sim. Todo cristão tem que jejuar sim, seja por adoração, seja por uma resposta, seja para a libertação de espíritos malignos, né? Que a oração com jejum é importantíssimo, é necessário. Só que o jejum que Deus quer é um jejum
primeiramente do seu coração, do seu aquebrantamento. É aquele jejum que você também não está mostrando, você não tem que jejuar e estar triste mostrando, não é um jejum para você mostrar que você é espiritual, não é esse tipo de jejum. Então, gente, essa fica essa palavra para vocês.